Boa tarde, pessoal. Eu sou o Nelson e o meu grupo vai apresentar aí duas ferramentas de codificação com a gente, a Anthropic, o Cloud Code da Anthropic, o Codex da OpenAI. E eu achei interessante trazer uma introdução sobre as duas empresas, né, já que a gente vai falar sobre duas ferramentas que são de indústria. Então, vou fazer essa introdução aí sobre OpenAI e Anthropic, trazendo aí um pouco de contexto dessas duas empresas aí que são bastante influentes na IA de hoje. Então, vou começar falando da OpenAI. Vamos analisar um pouco dessa empresa aí que nasceu com o propósito de tornar, né, os modelos de IA abertos e disponíveis para todos. Então, a motivação central da criação da IA, da OpenAI era como, né, garantir que a inteligência artificial geral pudesse beneficiar toda a humanidade sem que ficasse, né, no controle de poucas empresas, né, ou das big techs. Então, por que que ela é relevante, né? Hoje, a OpenAI, ela é uma empresa que tem uma adoção em massa, né? Tem uma base de usuários muito grande. E nessa nova área de IA geral, a questão do pioneirismo é muito importante para quem vai ditar as regras do jogo, né? Então, a OpenAI sendo uma pioneira nesse campo, qualquer decisão que ela faz, ela afeta milhares de usuários, né? Todas as empresas conectadas a ela. Então, é uma empresa muito relevante aí nesse campo. E o que faz a OpenAI se destacar é essa questão de ter levado, né, a IA para o público geral, né? A gente nunca tinha uma ferramenta, uma adoção tão grande como o ChatGPT. E só que essa tem um porém, né, que ela sofre dessa contradição desse princípio inicial de idealista, né, de abertura versus o fechado aí, que é uma coisa que conecta a história dessa empresa. Então, o contexto na criação da OpenAI, em 2015, né, o Deep Learning explode em visão computacional. A gente, em 2012, começou com um boom aí do uso de redes neurais convolucionais para a visão computacional. Em 2015 foi o ano das ResNet, né, que possibilitou as redes neurais ultraprofundas. E então, assim, estava uma explosão no uso em visão e começaram a aparecer algumas redes recorrentes aí com tarefas para NLP. E aí começou essa preocupação da concentração de poder, né, dos laboratórios, principalmente do DeepMind, que estava com impacto científico muito grande, trazendo ferramentas muito interessantes. Então, tinha essa preocupação da concentração, né? Então, a OpenAI foi fundada na Califórnia em dezembro de 2015. Ela surgiu como uma organização sem fins lucrativos. Os líderes chaves na época foram o Sam Altman, o Elon Musk, o Greg Brockman e o Ilya Sutskever. E entre outras pessoas, né? Tem o Trevor Blackwell, o André Karpathy, eu acho que são pessoas, pesquisadores bem conhecidos, né? Entre outros aí. Como primeiros recursos, né, ela teve um compromisso inicial de um grupo de investidores, né, que tinha o Musk, o Hoffman e o Peter Thiel. Eles prometeram, né, um investimento de 1 bilhão. Na prática, o investimento inicial foi de 130 milhões, mas você vê a escala assim de uma empresa que não tinha nada, só tinha coisas no papel e já chega com um investimento desse tamanho, né? Então, um detalhe sobre o Sam Altman, né? Ele é uma pessoa influente no Vale do Silício. Ele era presidente do Y Combinator. Ele tinha muitas conexões, tem muitas conexões com o Vale do Silício, né? Muito acesso a pessoas importantes, a venture capital. Então, ele era um cara que estava no lugar certo, na hora certa, quando ele fundou essa empresa, né? E o Elon Musk é um cara ali controverso, mas também que é capaz de conectar muita gente, né? De trazer muito buzz em torno. Ela, em 2019, mudou para modelo de Capital Profit. Em 2025, mudou para esse Public Benefit Corporation, né? Que seria uma empresa que segue um estatuto, onde o estatuto é mais importante do que trazer retorno para o investidor, mas também ela visa o lucro, né? E continua com o braço sem fins lucrativos pela OpenAI Foundation. Um fato curioso é que ela tem um investidor muito grande, que é a Microsoft, que tem em torno de 13 bilhões investidos, né? Foi que saiu do bolso dela, né? Então, e
Em 2026, o valuation dela é de 852 bilhões. Então, é uma empresa não tem muito tempo e já tem um valuation de quase 1 trilhão, né? É um valor muito grande. Então, a missão declarada da OpenAI é essa IA aberta e segura para benefício da humanidade, mas, na prática, ela viu que não tinha como fazer isso sem dinheiro, né? Então, ela fez uma parceria com a Microsoft, que é uma Big Tech, então os ideais dela já não foram tão assim respeitados. Então, ela teve esse afastamento progressivo aí no ideal dela de abertura. As primeiras decisões críticas, né, foram a publicação dos modelos GPT-1, GPT-2, tanto os pesos quanto os papers, né? Então, isso foi bem legal na época. Eu acho que quem acompanhou estava realmente, caramba, tem uma empresa fazendo, lutando aí pelo povo para ter acesso às coisas, né? Só que em maio de 2020, quando lançaram o GPT-3, eles acharam que era muito perigoso para ser lançado para o público. Então, a partir desse momento, a OpenAI ela não é tão open assim. Mas, em defesa do- da empresa, né, estima-se que o GPT-1 e o GPT-2 foram modelos na casa dos milhares de dólares, né? O GPT-1 em torno de US$ 1.000 para treinar e o GPT-2 na casa dos 40 mil. E o GPT-3, ele já dá um salto, né? O tamanho dele já é 175 bilhões de parâmetros, milhões de parâmetros, se eu não me engano, e o custo estimado para treinar foi de 2 a 5 milhões de dólares. Então você vê que dá um salto, né? Realmente fica um valor exorbitante para você simplesmente liberar para todo mundo usar. Então, eu acho que teve aí uma questão de você proteger a propriedade intelectual mas eles usaram esse papo de segurança aí para não soltar um modelo que fosse tão convincente, né? Então, logo em seguida, eles criaram esse braço com capacidade de poder ter lucro para poder atrair investimento inicial. Isso foi importante para eles poderem continuar dando escala no crescimento deles. O diferencial dessa empresa é realmente o talento, né? Eles começaram com, acho que o time mais brabo, acho, do Vale do Silício, também com um investimento sem precedente, muito dinheiro envolvido, né? E eles acabaram ficando com essa marca associada ao futuro da IA. Algumas intrigas e conflitos aí, acho que é interessante trazer, né? Em 2018, o Elon Musk ele saiu meio brabo da empresa. Ele alegou conflito de interesse, mas acho que na verdade dizem, né, que ele quis controlar a empresa, mas vetaram ele. Ele inclusive processou a OpenAI por ter se desvirtuado da questão do sem fins lucrativos. E, se eu não me engano, ele perdeu esse processo. Em 2023 também teve uma coisa bem falada, né? O episódio mais dramático da história da IA corporativa foi quando o conselho defenestrou o Sam Altman por falta de transparência, pelo modo de gestão dele, mas curiosamente os funcionários, né, apoiaram ele, né? Fizeram abaixo-assinado para ele voltar. Em 5 dias ele saiu, em 5 dias e logo 5 dias depois ele voltou para a presidência da empresa, né? E foi um fato bem falado na época. Em 2024, um pesquisador-chave, o Ilya Sutskever, saiu da empresa para fundar a Safe Superintelligence. O Ilya foi uma das pessoas responsáveis por tirar o Sam Altman. Então, quando ele voltou, eu acho que o clima deve ter azedado lá, apesar deles serem amigos até hoje. Em 2024, uma coisa marcante também foi a saída de um pesquisador-chave da parte de Reinforcement Learning from Human Feedback, a parte de alinhamento e segurança, do John Schumann, né? Ele foi para a Anthropic e em seguida ele foi para Thinking Machine Labs. Entre o 1 e o 2 tem a fundação da Anthropic também. Eu vou falar, mas acho que acabou faltando, que seria interessante botar também, que saiu uma debandada de pesquisadores para ir para fundar essa Anthropic, né? Então, é uma empresa que ela convive com tensões internas, né, de alinhamento e segurança versus entregas rápidas. Em 2025, o Google, com o modelo Gemini, alcançou as capacidades do GPT. Então, dizem que o Sam Altman ele ligou lá um alerta vermelho, pressionando os times a acelerarem o desenvolvimento para dar uma resposta, né, a uma Big Tech lá alcançando
esses laboratórios focados só em IA. Tem essa questão da pesquisa versus produto, né? O quanto eu fico no laboratório pesquisando ou versus lançar esse produto logo para as massas, né? E essa questão do idealismo original de abertura versus a pressão do investidor, né? De retorno. Tem também a questão de pressão regulatória. O Federal Trade Commission, ou talvez o equivalente ao CAD, ou PROCON dos Estados Unidos, pressionando eles em relação à segurança, né? Questão de criança usando o modelo, quão isso é seguro. A questão também do monopólio de recursos computacionais que essas empresas têm sobre as provedoras, né? Os hyperscalers, para que haja uma competição justa por recurso computacional, né? Outras empresas também consigam usar. Enfim, e também a questão de processos por violação de direitos autorais, né? É até um discurso que eu vejo meio esvaziado hoje, mas antigamente o pessoal, antigamente, né? Há pouco tempo atrás, se falava muito, né, no uso de materiais com direitos autorais por esses modelos apoiados, eles usam a doutrina do fair use, né? Mas, assim, quão disso é verdade, né? O quanto de benefício eles colhem por usar esses materiais e quanto de retorno os autores originais têm, né? Então, o ponto de virada dessa empresa, eu acho que todo mundo deve concordar que foi o lançamento do ChatGPT em 2022, né? Foi uma coisa assombrosa, foram 100 milhões de usuários em menos de 2 meses, foi um recorde absoluto, uma coisa assim sem precedentes. E foi nesse momento que a OpenAI ela deixou de ser um laboratório lá com impacto científico, publicando paper, para ser uma empresa de uso em massa, assim, né? Pô, quem não tem o ChatGPT no celular ou já usou a interface web, né? Realmente uma empresa com alcance muito grande. Então, as consequências imediatas desse lançamento foi uma corrida armamentista. Eu acho que foi uma virada de chave para o mundo todo. Estava todo mundo investindo em redes convolucionais, olhando, mas realmente com o advento dos Transformers e esse lançamento, né? Acho que todo mundo deu um clique, assim, e começou um investimento, acho que esse segundo boom aí da IA. O Google declarou alerta vermelho lá também, que era uma empresa que não estava no radar, né? Surgiu com um modelo altamente competitivo, fazendo eles correrem atrás, né? E a Microsoft, que já era parceira, integrou o GPT ao buscador, né? Ao Bing, e a Suite Office quase que de imediato, né? E a indústria de tecnologia começou a redirecionar esses investimentos para IA generativa. No impacto científico dessa empresa, tem a série GPT, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Essa demonstração progressiva de escala, né? E capacidade de continuar evoluindo. Eles publicaram também a técnica, né? Do Reinforcement Learning from Human Feedback. Foi popularizado aí pelo Instituto de GPT. Eu acho que é o padrão hoje da indústria, né? Para alinhamento dos modelos. Eles publicaram também o artigo de Scaling Laws, né, que são as regras que eles identificaram aí de tamanho do modelo versus dado versus desempenho do modelo, e é um pouco as regras que eles olham, né, que regem um pouco o desenvolvimento de crescimento aí desses modelos. Se não me engano, acho que em 2028 os dados da internet devem acabar por agora e vão ter que dar uma olhada nesses Scaling Laws aí. E eles também têm uma presença grande nos modelos multimodais. Eles tinham, né, o DALL-E, ainda existe, mas ele foi suplantado pelo GPT-Image. Eles têm o Whisper, que é um modelo de reconhecimento de áudio, e tem o Sora, né? O Sora, produto de geração de vídeo, ele inclusive foi descontinuado, mas o know-how está lá na empresa ainda, né? Então eles têm essa presença em várias frentes aí, não só em agentes e modelos de linguagem, né? Impacto industrial, já falei um pouquinho de ChatGPT, né? Ele meio que fundou uma nova categoria de chatbots aí, altamente capazes, né? 1 bilhão de usuários ativos. Eles também foram pioneiros no lançamento de gateway para desenvolvedores usarem os modelos, né? A API do GPT. Uma integração forte aí com um player grande, né? Com a integração com a Microsoft no Office, no GitHub Copilot e na Azure, né? Como um serviço, né? De inferência. E eles lançaram também o primeiro modelo
aberto assim ao grande público de codificação assistida, né? Aqui eu estou falando do modelo e não do aplicativo, né? Que eles acabam usando o mesmo nome. Então, a situação atual em relação ao posicionamento de mercado, né? Ela é líder em distribuição. O ChatGPT com certeza está mais espalhado aí do que qualquer outra ferramenta de IA. Ele tem o reconhecimento aí dessa marca, né? E a base de usuários maior. E ela é referência de mercado nessa questão de IA generativa. A linha de produtos, ChatGPT, o Codex, né? O app, o modelo de fronteira deles é o GPT 5.5, com alguns sabores aí. Tem API e tem também tem SDKs, né, para você fazer os seus próprios agentes também usando os modelos dele e tem os modelos multimodais também. Acho que hoje principalmente o Whisper, né, que é o de reconhecimento de voz, né, voz para texto, GPT Image para imagem também. Então, o futuro da OpenAI, né, essa corrida declarada pela AGI, eles também fazem aquisições, né? Buscam comprar empresas com produtos relacionados ali. Eles compraram uma empresa de hardware, né? Para fazer alguma versão do GPT embarcado também em hardware. Eles compraram o OpenClaw, que é aquele agente que o pessoal solta na internet para fazer qualquer coisa. Eles compraram também a Astral, que desenvolvia o UV, que é um empacotador do ecossistema Python. Então, eles têm essa vontade de expandir um pouco e controlar o que está acontecendo no campo de IA, né? Eles cortaram a frente de baixa eficiência, o Sora, então isso demonstra que apesar deles terem muito dinheiro, eles estão pensando em resultado, eles não estão tentando qualquer coisa, né? E também, recentemente, eles estão focados nessa questão de ferramenta de desenvolvimento com agentes, né? Com o Codex App. Eles têm um projeto grande com o governo americano, Stargate, que é de infraestrutura de IA. É uma máquina também de tamanho sem precedente, né? Acho que é 1 bilhão de verba que eles vão ter que investir em contrapartida do governo americano. E eles estão caminhando para essa abertura de capital também para dar uma equalizada aí. Acho que os investidores também pressionam um pouco para poder ter a saída do dinheiro, né? Então, riscos iminentes que essa empresa tem: guerra de preços com os outros competidores e a comodização de modelos, né? Se os modelos de LLM se tornarem commodities, banalizarem, o que eles vão ter como diferencial, né? Vai ser só a pesquisa. Então, eles têm que se estabelecer como líderes aí para não sofrer tanto numa eventual mudança de paradigma. Eles sofrem pressão regulatória, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, competição direta com o Google, Anthropic e Meta, e os modelos de peso aberto, né? Isso tem a ver um pouco com a comoditização de modelos. Então, onde ela pode falhar, né? Minha opinião aqui, se a segurança virar critério de regulação no mercado corporativo, principalmente, a OpenAI ela paga esse preço de ter deixado o pessoal mais preocupado em segurança da empresa sair, né? E ela não fala muito nisso, então eu acho que ela teria que fazer um trabalho melhor nessa questão de dizer que se preocupa em segurança, né? Para retomar essa reputação aí. E ela tem uma dependência, eu acho que uma dependência grande com a Microsoft em relação à distribuição, né? Muitos usuários do GPT são via base Microsoft, seja isso bom ou seja ruim, né? Mas acho que para ela isso pode acabar limitando, às vezes, decisões de produto, né? Dependendo da influência da Microsoft. Então, conclusão, a OpenAI ela lidera em distribuição, mas não necessariamente é vista como um player que foca em segurança. E o ChatGPT, ele redefiniu a relação de como as pessoas se relacionam com a IA, né? Você ter um assistente no seu celular é realmente uma coisa impensável aí no passado, né? E hoje em dia, a gente tem. Agora eu vou falar um pouquinho da Anthropic, é uma empresa aí que surgiu é, dissidente da OpenAI, e ela é a grande defensora aí da segurança, da IA segura. Então, a motivação central da Anthropic é como construir uma IA poderosa que seja genuinamente segura, né? Então, por que que a Anthropic é relevante?
a gente já tem modelos de fronteira que estão interagindo com subsistemas, estão interagindo com nossa linha de comando aqui, a gente roda um agente, deixa ele solto. Então, isso de certa forma é preocupante, né? Como é que você garante que a IA vai fazer o que você pediu e não o que ela quiser, né? Então, a gente precisa de segurança, a gente precisa poder confiar nos modelos até uma certa confiança, né? Então, como eu falei no pioneirismo anterior da OpenAI em relação a ditar regras, né? Quem define o padrão de segurança, ela sendo pioneira nisso, né? Ela acaba tomando também o pioneirismo para liderar essa regulação e falar sobre a segurança. Então, a Anthropic é muito relevante por isso. O diferencial da Anthropic tem essa questão de se preocupar com a segurança, né? Ela acredita que a segurança e a escala são coisas que podem andar lado a lado. Dá para fazer um modelo seguro e bom ao mesmo tempo. E equilibrar essa força, na visão dela, também significa você ter uma confiança no mercado corporativo, que é muito pró essa questão de governança e conformidade. Então, o contexto da criação da Anthropic, eu tentei ser bem parear assim, as duas apresentações, né? Então, vocês vão ver aqui o estilo bem parecido, mas são coisas diferentes. Em 2021, o GPT-3 ele surpreende o mundo. Então, todo mundo fica, caramba, é um modelo realmente que é capaz de enganar as pessoas, né? É capaz de se passar por um humano. Então, as preocupações com alinhamento e segurança, elas ficam muito evidentes, explodem, né? E existe essa tensão interna sobre você lançar sistemas, modelos que não foram pensados na segurança dele. Então, a fundação foi uma saída em bloco de pesquisadores da OpenAI. Ela foi já fundada como Public Benefit Corporation, né? Ela pode ter lucro, mas desde que siga o estatuto, né? O estatuto dela tem prioridade em relação ao lucro ao acionista. E todos os líderes, né? O Dario, a Dario Amodei, Daniela Amodei e os demais cofundadores são pesquisadores da OpenAI, né? A gente vê até o Jared Kaplan também é, pesquisador que publicou o paper do Scaling Laws, né? E o Chris Zola também. Enfim, são todos time de ponta de pesquisadores que eram da OpenAI. Então, os primeiros recursos da Anthropic, né, teve essa questão 124 milhões aí do Jan Tallinn, que era do Skype, Dustin Moskovitz também, Facebook. Todos esses caras investiram, acreditaram, né, na Anthropic no comecinho dela e teve investimento em seguida, né, do Google, da Amazon, foram investimentos bem grandes. E hoje, em 2026, ela tem esse valuation de 965 bilhões de dólares. É uma escala assombrosa, eu acho. Então, missão declarada versus realidade, né? A missão declarada dela é criar a IA mais segura do mundo, mas na prática, ela tem que competir de igual para igual com os outros players, né? E ao mesmo tempo financiar a segurança. Então, ela tem a mesma atenção que a OpenAI tem de pesquisa, ela tem com segurança, né? Por ter esse discurso de ser a IA mais segura. Então, as primeiras decisões críticas, né, foram essa estrutura em PBC, em PBC, para atrair investidores, né? Ela tem esse foco em interpretabilidade e segurança desde o primeiro dia. E na época, né, eles tinham essa questão de ser menos hype público e publicar mais artigos técnicos, né? Hoje acho que não é tão mais verdade, mas na época isso foi bem interessante. Diferencial competitivo, eu acho que esse foco em segurança, né, ela se vender como uma alternativa segura num mercado hoje que está sendo criado aí de IAs, né? Vive uma época meio terra de Marlboro, né? Velho Oeste. Então, essa expertise única dela em segurança, né, principalmente em Constitutional AI, que é uma coisa que ela criou, e interpretabilidade mecanística, diferencia ela, né, em relação aos outros laboratórios de pesquisa. Então, intrigas e conflitos, ela surge, né, como uma cisão da OpenAI
isso gera um buzz meio que automaticamente, né? Todo mundo fala, caramba, saiu um monte de gente da OpenAI. Então o pessoal já olha para ela com olhos diferentes. Então quando eles falam, não, a gente saiu por causa da segurança, porque a gente quer fazer uma coisa focada em segurança, eles já automaticamente ganham uma reputação aí, uma credibilidade, né? Como eu falei antes, a, a Anthropic ela tem um investimento grande, né, da Amazon e do Google. Então, ela tem uma atenção aí de quem agradar, né? Então, as duas produzem, tem, fornecem capacidade computacional para ela. Então, onde ela investe mais, né? No silício da Amazon, que é o Training e o Inferentia, versus as TPUs do Google, né? A gente sabe que acabou ficando mais pro lado da AWS com a NVIDIA mesmo, nem foi o chip da Amazon. Eles fecharam um contrato grande com a AWS para construir um data center também da escala de bilhão. Eles sofrem também pressão regulatória. O Dario Amodei sempre está em audiência do Senado americano, prestando depoimentos, falando sobre. Acho que eu preciso dar uma acelerada aqui, já estou em 30 minutos, né? Desculpa aí, pessoal. Tem a questão da segurança à escala, né? É, ela tem que manter essa identidade de segurança primeiro, mas ao mesmo tempo competir aí com outros gigantes, né? Mesma questão de processos por direitos autorais, violação de direitos autorais. A Anthropic, ela fez uma tática interessante aqui, que ela comprou os livros físicos e mandou escanear. Ela contratou a mesma pessoa responsável que fez isso no Google Books. Então, eles têm, meio que compraram, né, os direitos, de usar os livros, porque eles compraram de fato o livro, né? Então, o corpus dele tem lá os scans dos livros. E teve também a crise lá com o governo americano. O governo pressionou eles para, numa questão de vigilância em massa, né? Para liberar o uso irrestrito dos modelos, mas a Anthropic se negou a tirar os guardrails, né? As salvaguardas do modelo. E o Departamento de Defesa americano classificou ela como um risco, né? Risco de suprimentos, risco para a cadeia de suprimentos de segurança nacional. O ponto de virada da Anthropic, né, foi o lançamento do Claude. Foi o pro- primeiro que provou que ela era capaz de lançar um modelo tão capaz quanto os dos concorrentes, e ela também provou que poderia trazer um modelo seguro, né, mais aderente às vontades do usuário, né. Então isso foi um ponto de virada. A partir desse momento, ela provou, provando que ela conseguia fazer, ela começou a receber cada vez mais investimentos, né, da escala do bilhão mesmo. E teve uma adoção grande no mercado corporativo, principalmente via APIs, né? O pessoal queria uma alternativa segura, estava buscando isso, e ela conseguiu atender essa demanda, né, passando essa percepção, né, de segurança. Em relação ao impacto científico, eles criaram esse conceito de Constitutional AI como alternativa alternativa aqui, mas eu acho que é mais um complemento, né, ao Reinforcement Learning, que você faz a IA ser aderente a princípios escritos, né, ao invés de participar de coisas no treinamento, né. Então, alinhamento sem depender exclusivamente do feedback humano. Eles têm também um pesquisador que é líder na interpretabilidade mecanística, que é uma área que a gente pode dizer que faz uma engenharia reversa, né, das redes neurais, tentando estudar como as ativações funcionam, quais mecanismos estão sendo criados ali internamente. Esse Chris Olah, esse pesquisador, tem um paper bem interessante nisso. O Jared Kaplan, né, que é um dos autores do paper seminal de Scaling Laws, foi para Anthropic, então botei ele aqui também. Também falando dessas regras, né, de como os modelos escalam. E eles também publicam sobre frameworks, né, de alinhamento, né? E mesmo bem aqui na linha do Constitutional AI, falando também sobre reinforcement learning e red teaming, avaliação de risco, né? Sempre focado em segurança. Impacto industrial deles, a família Claude, eu acho que o Sonnet, né, que é a linha 1, 2, 3, compete bastante com o GPT.
mas a gente tem essa percepção do Opus, né, do 4.6, 4.78, tem uma qualidade muito superior, assim, apesar de custar bem mais caro. E a gente teve também o modelo de 72 horas, né, o Mythos e o Fable, que foram modelos também sem precedentes aí de qualidade, só que o governo americano classificou como risco e pediu para a Anthropic proibir usuários não estrangeiros de usarem, e a Anthropic achou melhor puxar o plug do modelo, tirando ele do ar para todo mundo. Pioneiros em janelas de contexto grandes, né, de 200 mil até 1 milhão de tokens. O Cloud Code, acho que ele tomou também uma escala sem precedentes, né, na automação do desenvolvimento. Chama bastante atenção a qualidade, né, de como ele funciona. Muita gente que nem era acostumada a usar terminal começou a usar por causa da ferramenta, e hoje ele tem uma receita muito, muito importante para a Anthropic, né, dessa escala dos bilhões aí. Ela é uma empresa que é formadora de padrões, ela traz esse impacto industrial, né? Ele, eles trouxeram os agentes, mas também viram que os agentes tinham limitações, né? Então, para estender as capacidades dos agentes, eles criaram o MCP, né? O Model Context Protocol, acho que os colegas já falaram sobre ele, e as skills também. E eles se preocuparam em deixar esse modelo, essa especificação aberta, para que outros modelos também pudessem se beneficiar disso também, criando um ecossistema bem rico para todo mundo. E esse foco de distribuição pela Amazon, pelo AWS Bedrock, foi uma coisa bem pioneira também. É um gateway que não a própria empresa, né, poder fornecer acesso à API, também aumentando a escala aí para atender interessados aí na API. Então, a situação atual, hoje, ela é referência em qualidade e segurança. Com esse buzz aí do Mythos também, acho que ajudou um pouco. Ela é criadora de tendências, né, no segmento de agente, com MCP, skills e outras coisas. É uma empresa muito relevante, ela fica atrás em volume em relação ao OpenAI, mas é um player totalmente reconhecido. Então, a linha de produtos dela é o Claude, tem interface web, tem o desktop também. O carro-chefe é o Claude 4.8, o Sonnet é 3.7, né? Mas, enfim, é o modelo Claude. Tem o Claude Code, que a colega vai apresentar a seguir, a API, e ela também tem um SDK para você poder, enfim, programar seu próprio agente também. Então, o futuro, ela quer se tornar uma infraestrutura segura, né, de IA. Ela tem uma aposta bem clara assim no mercado de APIs e corporativo. Ela faz um monitoramento da IA no mercado de trabalho, o que acaba dando um pouco de autoridade para o CEO dela falar, mas eu acho que ele não usa muito bem essa responsabilidade que ele tem. Também está a caminho de um IPO, né, de uma abertura, oferta inicial de ações. Então, acho que muito do buzz que ela quer gerar hoje é por conta desse IPO. Para mim, o Mythos e o Fable foi muito isso. Riscos iminentes, muito parecido, né, com a OpenAI em relação à competição e comoditização, mas eu acho que ela sofre mais interferência do governo, por conta, enfim, dessa questão de segurança. E onde que ela pode falhar, né? Eu acho que se todo mundo começar a fazer segurança tão bem quanto ela, é uma empresa que vai perder o diferencial. Então, eu acho que ela tem que acertar bem na distribuição, né? Ganhar o máximo de adeptos possível para que, se isso virar verdade, ela possa já estar bem estabelecida e a narrativa dela de ser a empresa principal em segurança não ser tão afetada assim. Então, a conclusão, a Tropic não ganha em volume, mas ela com certeza é percebida como a mais segura e ela convenceu a indústria a levar a segurança a sério. E todo mundo pensava nisso quando ela começou a falar, e eu acho que hoje todo mundo entende que é muito importante, né? Algumas observações gerais, eu acho que essa questão dos direitos autorais, essa discussão ter sido esvaziada, eu acho muito infeliz. Eu acho que as pessoas, essas empresas colhem um benefício muito grande sobre o que elas consomem, não dando retorno, né, para as pessoas que realmente produziram. Espero que isso volte a ser discutido de alguma forma.
É, uma coisa que acho que incomoda muita gente é essa futurologia, né, da parte dos CEOs. Eles gostam muito de fazer afirmações do tipo, tal emprego vai acabar, tal função vai ser extinta daqui a X meses. Enfim, eu acho que eles deveriam pensar um pouco mais na responsabilidade que eles carregam, né, ao trazer esse tipo de tecnologia que é disruptiva, que muda, é revolucionária, né, e, enfim, ser responsabilizados de alguma forma por essas bobeiras aí que eles às vezes falam sem pensar. A gente tem que separar um pouco essa coisa esse buzz que eles estão gerando por conta das ofertas, né, iniciais de ação, eles querem ir para a bolsa. Então eles têm que gerar um hype em torno da marca para poder ter um bom sucesso nessa abertura. Então separar isso está sendo um pouco difícil nesse momento. E ninguém fala também do esgotamento dos modelos, né? O paper de Scaling Laws, junto a outros artigos, né, falam que os dados vão se esgotar entre 26 e 28. É, e eles estão abrindo capital agora, né? Então, quanto que eles vão conseguir manter esse ritmo de crescimento, de desenvolvimento de modelos, né, depois desse esgotamento, né, se houver? Então, fica uma questão, uma discussão interessante. E também, quando eu estava pesquisando sobre essas empresas, me deparei com esse termo tecnofeudalismo, que eu achei bem interessante, né? A gente está com uma concentração muito evidente de poder, né? De capacidade computacional na mão de poucas empresas. E, cara, o público geral não tem acesso a essa tecnologia, a não ser via API ou via o aplicativo dessa empresa, né? Então, a gente está numa época onde as empresas são os senhores feudais, né? Elas são donas são monopolistas aí da infraestrutura, né? E da capacidade computacional. E a gente só pode arrendar os tokens, né? A gente é tipo vassalo usando o token. Então, eu estou muito curioso aí para saber como que isso vai evoluir. Então, desculpa aí me alongar um pouco a mais no tempo, mas eu achei interessante trazer essas discussões. Agora eu vou passar para os meus colegas aí apresentarem os agentes. Obrigado, pessoal. Eu vou interromper aqui.